Muita gente fala, pô, por que o cara tem resultado que eu não tenho? Provavelmente ele acorda na hora que tu não acorda, ele faz o que tu não faz, ele come o que tu não come, ele estuda o que tu não estuda. E não quer dizer que nós estamos numa corrida de quem é mais produtivo, né? Mas quando você tem um objetivo fora do comum, você tem que fazer coisas fora do comum para conseguir alcançar. E né? eu vi um podcast teu, eu tava te ouvindo, e eu achei uma frase muito legal tua que tu falavas assim: a gente é o que a gente imagina ser. Eu queria saber de ti para começar assim, o que é ter uma mentalidade de campeão? Mentalidade de campeão é não desistir nunca. É indiferente do resultado, indiferente da dificuldade. Falaram pra mim que eu também não foco no problema. Chega o problema, eu tento ver a solução do problema, porque na minha percepção, se eu foco no problema, alimento ele e fica maior do que ele é. Tu agindo assim, tu não diminui o problema? Também, não é que eu diminuo o problema, é que na verdade eu não me importo tanto quanto ele merecia, porque a gente não pode dar atenção, digamos assim, no sentido de paralisar a vida, assim, não, agora eu não vou fazer mais nada porque isso acabou com o meu dia, não é assim. Então não tem que levar pro desespero, tem que levar pro consciente, porque se você leva pro emocional, uma coisa muito importante, ser mais racional do que emocional. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar no universo do fisiculturismo e aprender a como forjar uma mentalidade de campeão. E para bater esse papo, a gente recebe Gisele Machado, atleta wellness da IFBB Pro League, e o resto é contigo, Gisele. O que mais? 10 vezes campeã profissional, top 5 Mr. Olímpia, campeão Olímpia Brasil, e aí vai o currículo extenso aí de 10 anos. Cara, porra, muito legal. Mas antes de começar, eu queria que tu explicasse o que é tudo isso que tu falaste, essas medalhas, pra galera entender a importância que tu tens hoje aqui no cenário nacional. Então, eu comecei em 2015, uma época em que o esporte nem era conhecido como hoje, né? Hoje Não era é nem super... considerado esporte, eu acho, né? Não, e para mulheres mesmo era muito tabu, e eu venho já numa caminhada de praticamente 6 anos até me tornar profissional, que aconteceu em 2020, então hoje eu tenho 10 títulos como profissional, campeã profissional, que é muito difícil. Os campeonatos amadores de fisiculturismo, que é o que a maior parte das pessoas conhecem, são campeonatos que não pagam prêmio em dinheiro, que você investe realmente pesado para estar lá, e hoje em dia eu sou paga para estar em eventos, então isso é surreal. O jogo mudou. O jogo mudou, e graças a Deus está tudo fluindo muito bem. Cara, seja bem-vinda, seja Obrigado. bem-vinda. Eu não sei se é a primeira vez que tu vem aqui em Belém, aqui no estado. Primeira vez em Belém. Espero que esteja gostando. E eu vi um podcast teu, eu tava te ouvindo, e eu achei uma frase muito legal tua que tu falavas assim: a gente é o que a gente imagina ser. E eu fiquei com vontade de falar contigo sobre mentalidade de campeão de verdade. Uhum. Aí eu queria saber de ti, para começar assim, o que é ter uma mentalidade de campeão? Mentalidade de campeão é não desistir nunca. É indiferente do resultado, indiferente da dificuldade, indiferente do tamanho do obstáculo que tiver na tua frente, seja um parente que falece no dia do show, seja coisas assim, realmente que eu já passei muito difíceis, mas você sempre resiliente, sempre forte, sempre cuidando para fazer jus a tudo aquilo que você batalhou tanto tempo. Então, ser um campeão é todos os dias vencer a si mesmo, é não desistir. É se controlar, vamos dizer assim. Porque a fome é grande. A fome, o cansaço, é treino em cima de treino. Não dá nem tempo de você recuperar uma paulada, é outra. Olha, tu falaste aqui, não desistir nunca. Não desistir nunca. Eu tenho certeza que algumas vezes tu pensaste em desistir. Uhum. Aí, para eu entrar um pouco mais na tua cabeça, porque assim, o podcast é muito pra gente entender o como tu fazes e tentar replicar aqui, pra quem tá ouvindo, pra quem tá acompanhando a gente. E a pergunta é simples: como é que tu fazes pra não desistir? Tu tens algum método, algum jeito? Eu tenho o meu próprio, tipo, eu tô cansado, eu não desisto, eu descanso. É um mantra meu. Tu tens algo assim que tu fazes, que tu possa compartilhar com a gente? Sim, bem, tenho várias coisinhas que eu aprendo com eu tenho um coach da mente. Além de toda uma equipe que trabalha com a minha parte física, eu também tenho um cuidado especial com a mente, porque o atleta de fisiculturismo, ele não é apenas um corpo, ele é uma mente forte o suficiente para aguentar muita paulada e conseguir se apresentar com mais estresse. Então, eu trabalho muito meditação, afirmação positiva. Todos os dias eu tenho algumas regrinhas no meu dia para não furar a minha rotina. Então, ter uma rotina muito bem amarrada, que mesmo que assim, tem dias que a gente realmente vai dizer, olha, hoje eu jogo a toalha, hoje eu vou descansar. Mas ter uma rotina amarradinha, onde você não tem tempo para pensar em não fazer, é melhor. Então, eu gosto de estar ocupado, eu gosto de ter rotina. Para mim, isso me ajuda muito. Cara, eu acho legal. Eu tenho uma rotina, mas eu vou te falar um conflito meu. Aí eu queria saber a tua opinião. Quando eu crio minha rotina,
e alguma coisa sai do controle, parece que a ansiedade vem, o estresse aumenta, aí parece que o dia desanda. Acontece contigo? Acontece. Sou ser humano. Pô, que bom. Sim. Não era só comigo. Mas aí, como é que tu fazes? Eu busco o fio da meada onde eu perdi e sigo dali em diante. Porque, assim, tem momentos que pode ser que eu vou chorar, que eu vou ficar mal, mas eu digo, não, eu tenho que levantar. Bora. Aí o nosso amigo sofre aí. Bora. Ele é uma bênção na minha vida, meu Deus. Graças a Deus eu tenho uma pessoa paciente só assim mesmo, né? Porque ser marido de atleta não é fácil, tá? É muito estresse. Meu Deus. Eu fui a esposa de atleta, que ele também é atleta, O né? coach é pra ti e pra ele. Nossa, aí quando eu me coloquei na posição dele, eu vi o quanto é difícil ajudar. Meu Deus, não é fácil. Ó, e sobre rotinas, aí me fala Sim. um pouco da importância, porque pra mim a rotina me traz segurança, né? Me traz uma segurança até emocional mesmo, de saber realmente o que o meu dia vai ser, o que eu posso esperar e tudo mais. Como é que é essa rotina dentro de um atleta de fisiculturismo? Antes de entrar nesse assunto, me fala o que é ser um atleta de fisiculturismo, porque eu sei que não é só corpo, não é? Sim. O que é ser atleta? Como é que é uma vida de um atleta? Bem, a vida de um atleta é dedicação 24 horas. Sendo sincera, boa parte da minha adolescência e do meu início da fase adulta, eu não tive as experiências que as outras pessoas tiveram de ir pra festa, de beber. Nem sei o que é isso, tá? Sendo sincera, assim, depois de mais velha, claro, quando eu tinha alguns momentos, eu tive essa oportunidade. Mas eu comecei a competir com 18 anos. Então, a minha rotina é extremamente descansar, comer, treinar. É realmente assim, você tem que aliar o seu amor, a sua paixão àquilo e entender que todo esse processo, por mais que seja totalmente contra o que a maior parte das pessoas fazem, você sabe que você tem um objetivo. Então, aquilo ali vai ser o teu guia, sabe? É todos os dias isso. Cara, eu achei legal, porque, querendo ou não, tu indo contra a manada, tu ser, entre aspas, diferente, te fez ter resultado diferente. Surreais. Isso aí, eu acho que é o básico de qualquer vida, né? Muita gente fala, pô, por que o cara tem resultado que eu não tenho? Provavelmente, ele acorda na hora que tu não acorda, ele faz o que tu não faz, ele come o que tu não come, ele estuda o que tu não estuda. E não quer dizer que nós estamos numa corrida de quem é mais produtivo, né? Porque cada um tem sua escolha de vida. Mas quando você tem um objetivo fora do comum, você tem que fazer coisas fora do comum para conseguir alcançar, né? E como é que te apresentaram essa vida do wellness, do fisiculturismo? Porque é difícil, com 18 anos, tu pensar, vou ser fisiculturista. Então, eu sempre fui muito magra. Eu sofri muito por ser magra. Eu pesava 43, 47 quilos. Quando eu competi a primeira vez, a primeira foto que eu fiz, eu tinha 47 quilos e 35% de gordura. Ou seja, eu era uma falsa magra. Era só osso e banha. Existe. Muito. E o esporte, assim, ele entrou no momento da transição entre a adolescência para a vida adulta. Eu era administradora, eu trabalhava no escritório de patronal metal mecânico e trabalhava com pessoas que não tinham nada a ver com a área, sempre gostei do esporte e fui um dia assistir um show. E nesse assistir eu me apaixonei. E aí eu disse, não, eu quero fazer isso, achei muito legal e fui, em 4, 5 meses já estava no palco, ganhei a minha primeira competição, tudo foi se encaminhando, assim. Tu tinha essa visão clara de que, pô, eu vou conseguir chegar lá? Eu só queria melhorar a mim mesma e passar pelo processo. E vencer esse processo. Eu queria me ver lá. E depois que aconteceu, eu disse, ok, chega. Porque foi muito desgastante. Muito desgastante. É muito difícil passar fome. Foi, assim, uma missão legal, bonita, mas beleza, conquistei, deu. Aí todo mundo, não, porque você tem que seguir, porque você é muito boa, você já ganhou, você pode ganhar mais. E eu, tá bom. Fui pro segundo campeonato, fiquei em 4º lugar. Ali pra mim foi assim, um tapa na cara, tipo, não, tem que me dedicar, tem que fazer melhor. Aí o bichinho picou, já era. Ficou. Ó, tu falaste que tu é administradora, é uma curiosidade minha. Tu enxerga que a questão de ser atleta, ela tem uns pedaços de ser empresário, de, pô, eu tenho lugar para ir, eu tenho que ter processos, eu tenho que ter um pré, um pós-venda, porque querendo ou não, tu te vende. Claro. Pro patrocinador, tu te vende. Claro. Pro maridão, tu te vende, né? Querendo ou não, a gente se vende para todo mundo. Sim. Tu tens essa visão clara de que tu és uma empresária? Sim, claro, eu sou uma coach. Hoje em dia eu agradeço a Deus por ter legal. tido a oportunidade de começar pela administração, porque, sinceramente, se eu tivesse começado pela educação física, talvez eu tivesse feito muito mais dinheiro, porque, infelizmente, no Brasil
hoje não se pode dar aula sem CREF, né? Eu fiz depois o curso de Educação Física também, fiz uma pós-graduação em Bodybuilding Coach, mas o começar pela ADM fez com que eu tivesse uma visão empresarial do que eu estava construindo. E saber o que buscar. Exato. Aonde buscar. E aí foi onde surgiu os patrocínios internacionais, que foi o que alavancou a minha carreira grandiosamente. E é um mercado que tu estás, né? Que eu vejo assim, eu vejo personal, educador físico falando de alimento, de alimentação, de nutrição, eu vejo nutrição falando de exercício. É uma zona muito assim, como eu vou te falar, não é perigosa a palavra, mas assim, é meio sem limite ainda. Tu enxergas isso aí porque tu falaste, cara, eu podia estar ganhando mais dinheiro se eu tivesse o certificado tal e foste atrás. Então, sim, eu acho que às vezes até tem assim, não digo que a gente pode substituir profissões como médico, ou, né, jamais. Mas na área principalmente da educação física, o atleta, ele entende tanto de treino quanto um professor formado numa universidade ou mais, porque a gente tem uma experiência prática. Então, quando se fala de profissão, assim, é uma questão um pouco complicada, porque eu vejo como a experiência sendo até mais válida muitas vezes do que uma formação acadêmica. Tu não acha que hoje existe uma restrição? Parece que se o cara não é formado, ele não tem conhecimento. Mas não funciona assim. Não. Isso é mais aqui no Brasil, sendo sincero, viu? Ah, é? Que a gente mora em Dubai e lá a gente dá aula sem precisar de nenhuma formação. É claro, a gente tem Tu tem um histórico comprovado. Exato. E a didática de ensino, que também é sensacional. Então, graças a Deus, nunca tivemos problema com isso. Mas eu concordo, ainda tem um pouco dessa visão aqui. Essa visão bem antiquada, né? Pô, se tu não tiver o diploma, tu não pode falar do assunto. E isso para negócio, a gente que nós somos empresários, querendo ou não, a gente tem que entrar em searas que não fazem parte da gente. Vou te dar um exemplo. Eu sou advogado, que eu te falei, mas eu tenho uma empresa contábil. Por quê? Porque eu entendi que o empresário tem problema jurídico e também tem problema contábil. E os dois andam de mão dadas. Né? É igual educador físico com a nutrição. Parabéns. Dizer que a sua profissão e os médicos também são duas profissões que ganham muito dinheiro, mas precisam de muita assessoria para saber administrar. Para poder ganhar muito dinheiro. Exato, para continuar ganhando e pagando menos imposto. Né? Exatamente. Pô, eu quero te abraçar, isso mesmo, pagar menos imposto. Aí a gente tá falando um pouco até de método. Tu tens algum método para fortalecer essa tua mentalidade, cara? Porque pelo pouco que eu tenho aqui, sei lá, 10 minutos de podcast, eu já vi que a tua mentalidade é extremamente próspera. Eu jogo um problema, mas não é problema, Ricardo. Eu jogo outro problema, mas, pô, ganhei dinheiro. Eu tô tentando jogar problema, mas não tem problema. Não tem problema. Tu tens algum método, alguma coisa que tu fazes no dia a dia, que treina isso, que exercita? Porque eu sei que tudo é exercício. Sim. Eu tenho alguns hábitos, assim, por exemplo, eu acordo de manhã, eu vou tomar banho e eu coloco uma música e eu procuro deixar os meus pensamentos passar sem focar nos pensamentos, porque como você começa o seu dia é muito importante para determinar o sucesso desse dia, das tuas tarefas. A mentalidade da manhã, assim, é os momentos preciosos, sabe? E uma coisa que também meu terapeuta, ele odeia que eu falo isso, meu coach da mente, falou pra mim, ai, Jesus, fugiu. Não foca no problema, sempre busca a solução, sempre. Tudo é um aprendizado, você não tem problemas, você tem algo para te levar a outro nível, porque se a gente ficar sempre tendo o mesmo tipo de comportamento, tá tudo perfeito, tá tudo bom, zona de conforto não constrói crescimento, não constrói evolução, então sempre vai ter algum dilema, mas você tem que primeiro resolver o que tem para depois continuar, então tranquilo. Cara, isso me lembrou duas coisas que me falaram essa semana, inclusive. Uma é que eu tenho dois parceiros aqui no escritório que sempre me perguntam, Ricardo, como é que tu consegue ficar tranquilo no momento de estresse? Me colocando em momento de estresse. É tipo isso, né? Tu quer evoluir, então te coloca na zona de desconforto. Porque zona de conforto, pô, tu vai até engordar, e tu nem pode. A grande questão é essa. E a outra que tu falaste aqui, achei muito legal. Não foca no problema. Não foca no problema. Falaram pra mim que eu também não foco em problema. Chega o problema, eu tento ver a solução do problema, porque, na minha percepção, se eu foco no problema, alimento ele e fica maior do que ele é. Aí falaram pra mim assim, é a pergunta que eu quero fazer pra ti. Tu agindo assim, tu não diminui o problema? Ou a estratégia realmente diminui o problema? Também, não é que eu diminuo o problema, é que na verdade eu não me importo tanto quanto ele merecia, porque a gente não pode dar atenção, digamos assim, no sentido de paralisar a vida, assim, não, agora eu não vou fazer mais nada porque isso acabou com o meu dia, não é assim. Às vezes a mulher muito do feminino, né, desse desespero, assim, quando acontece alguma coisa. Então não tem que levar para o desespero, tem que levar para o consciente, porque se você leva para o emocional, uma coisa muito importante,
ser mais racional do que emocional. A gente tem que pôr o coração quando a gente está em contato com a nossa família, com os nossos amigos em alguns momentos, mas sempre buscar olhar as coisas pelo lado racional, porque se deixa a emoção falar, às vezes a gente é grosso quando se irrita, então às vezes tu tem que fingir classe, tá ali querendo avançar no pescoço. Mas... Cara de paisagem mesmo, tu quer matar e tu tá tranquilo ali. Às vezes eu com ele assim, eu digo, né amor? Tô brava por dentro e tô sorrindo, assim, e assim a gente tem que tentar se controlar, porque a voz que tá dentro da nossa cabeça não é a gente. Tu falaste que tu tem um coach, eu também tenho um coach, mas só que aí é quem chama de terapeuta mesmo, que é o Marcos. Inclusive, abraço o Marcos. Ele é nosso terapeuta de negócios. A gente tem um terapeuta aqui no escritório porque eu acredito muito no poder da nossa vontade, né? Da nossa mentalidade. E uma vez conversando com ele falou assim, quando tu deste o poder para essa pessoa te tirar do sério, Ricardo? Eu achei muito forte. É uma coisa que eu falo para todo mundo. Quem te tira do sério te controla. Eu acho que é mais ou menos isso onde a gente está chegando em conversar, né? Em que momento esse problema ficou tão grande que vai te travar? E não pode travar, porque, ó, tá até aqui no meu roteiro. Como foi para começar a carreira sem patrocínio? Porra, era um puta de um problema para ti. Desculpa o palavrão, eu sei que tu não fala. Mas foi. Aí eu já quero engatar. Como é que foi começar sem patrocínio? Porque a tua mentalidade já é próspera desde lá para te poder continuar. Como é que foi? Até hoje eu tava chorando assistindo um vídeo que eu vi uma homenagem do pessoal da minha cidade, que eles vão abrir uma academia e colocaram minha foto gigante, assim. Ah, legal. Tipo, ela saiu, venceu e agora vai voltar. Tipo, nossa, eu vi aquilo ali, eu desabei, assim, porque eu sei que todo o esforço que eu fiz pra conseguir estar aqui hoje, né? Eu cheguei a vender marmita na rua, panquecas, fazia de tudo, porque quando eu decidi ser atleta, no escritório ninguém entendeu nada. E depois de algum tempo eu já não combinava mais com aquele lugar. Te chamavam de louca. E aí então eu tive que me virar. E fui, fiz tudo que eu pude e consegui, cara. Nesse momento que eu vendi comida na rua, eu aprendi muito sobre humildade e sobre respeitar e valorizar aquilo que você é, indiferente da sua profissão. Porque às vezes as pessoas ficavam me olhando, nossa, uma menina tão linda assim aí trabalhando desse jeito. Feliz da vida com 20 mil na conta, um carro e uma moto. Consegui construir uma vida na idade que eu tinha, 21 anos, muito boa. Trabalhando de porta em porta com muita coragem, com muita garra. E isso me deu uma estrutura para hoje ser quem eu sou e saber que, indiferente do que falem, eu sei quem eu sou. Então isso é muito bom, você construir solidez na tua... Aí não importa o que falam, né? Não importa, o teu caráter é muito forte. Quando você é uma pessoa vivida, experiente, que lutou para ter o que tem, não interessa o que alguém fale de você. Você tá muito seguro, porque eu sofri, eu passei, eu sei o que eu passei. Então não tem quem te derruba. É aquilo que a gente falou, né? Tu não dá o poder para essa pessoa te tirar do sério. Aí no final tu és livre e tu controla a situação. Cara, isso é muito legal. Só que eu queria saber de ti como é que foi o teu primeiro patrocínio. Porque eu lembro do meu primeiro cliente. Ele foi teu primeiro cliente. O meu início de carreira, realmente, eu comprava frango e comprava repolho porque alface era R$1,50. O repolho era 50 centavos e durava, assim, muitas vezes. Muito mais. Então, foi puxado. Biquíni, eu comprei um biquíni super simples. Quando eu cheguei no backstage, assim, eu olhava aquelas mulheres, assim, com os biquínis elegantes e tal. Eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, senhor? Antes de subir no palco, eu lembro que eu pensei assim, cara, eu me dediquei tanto. Eu vou subir lá e eu vou arrasar. Eu tô bem, vamos lá. E fui, arrasei e ganhei. Eu disse, não, cara, eu não acredito, né? Foi incrível. E o primeiro patrocínio foi a Performance Nutrition. É uma marca até bem grande. Não, foi a G-Action de Curitiba. Cara, agora tu me fez resgatar lá do fundo, tá? O segundo foi a Performance. Essa marca, inclusive, foi a Ângela Borges, que é a atual, pra mim, sempre vai ser a rainha campeã. Ela foi 50 vezes campeã na liga. Ela já agora se retirou, não compete mais. Mas ela que me indicou. Ela era da minha cidade e foi incrível, assim, receber primeira suplementação, começar a tomar um whey de qualidade sem precisar pagar. Nossa, é incrível. Na época que não existia nem a palavra recebidos, agora são os recebidos. Pois é. Não, naquela época era diferente, assim, o marketing, mas eu lembro de fazer um ensaio fotográfico com as meninas do time, assim, e olhar aqueles mulherões e estar lá no meio. Ai, meu Deus, eu me sentia tão feliz. Contrato e tudo. Tu lembra do dia que tu assinaste aqui o contrato? Maravilhoso. E naquele dia tu achaste que realmente, agora é pra valer, tá mais sério o negócio? Com certeza. Eu senti que agora eu tenho uma responsabilidade maior do que só a minha vontade. Agora é as pessoas acreditando em mim. Então eu vou fazer mais ainda. Vou fazer pra valer e pra merecer.
E nessa jornada do primeiro patrocínio para cá, o que tu achas que tu desenvolveu mais para poder chegar nesse resultado que tu tem? O teu conhecimento técnico mesmo ou as tuas habilidades sociais? Basicamente, o hard skill ou soft skill, o que tu tiveste que desenvolver mais? Bem, eu amo estudar. Eu sempre estou lendo alguma coisa, sempre estou buscando alguma coisa. Ultimamente, pela quantidade de viagens, não consegui mais participar de congressos como eu gosto, mas eu acredito que o meu desenvolvimento social teve que ser maior, porque por conta das viagens que eu faço, eu vou representando a categoria, converso com as pessoas, então, graças a Deus, hoje também sou fluente em inglês, consigo me comunicar em espanhol, inglês e português, isso ajuda muito, abre portas. Para quem quer ser bem-sucedido, hoje é a ferramenta número 1 para você poder viajar para onde for e conseguir se sair bem, porque é complicado. No começo, quando eu comecei a ter que falar, eu me sentia até, às vezes, meio envergonhada porque faltavam as palavras. Mas eu não desisti. Mesmo que eu não soubesse, eu ia ali me forçando. Às vezes a pessoa tinha que dar uma empurrada. Tal palavra, isso. Mas não desistir. Mas é muito importante isso, você se desafiar. Porque o inglês é difícil. A gente não tem costume de falar, né? Bem diferente, né? Mas eu amo o inglês. Pra mim, foi um passo a mais pra melhorar a minha oportunidade financeira também. Porque falar inglês, você pode ter patrocínio internacional. E o mundo do fisiculturismo também é muito inglês, muito, né? Internacional. Muito internacional. Sim. E tu tiveste que desenvolver isso, e além do idioma, tu consegue me falar alguma coisa? Sei lá, Ricardo, eu tive que aprender a não querer matar os outros aqui me olhando torto. Eu tive que, porque, querendo ou não, aparecem muitas pessoas difíceis de se lidar. Tem nesse teu mercado também? Eu tento lidar muito porque eu sou coach também. Então, assim, uma coisa que eu aprendi fortemente é não deixar a situação dos outros te afetar. O problema das outras pessoas, porque às vezes a gente agarra problema pra gente, a gente quer salvar o mundo, né? Quer ser um super-herói. O amigo, o parente, o cliente, você traz aquilo pra sua vida e te contamina, e às vezes isso ali dificulta a tua relação conjugal, dificulta outras coisas, tu tá ali estressado por causa do problema dos outros. Então, uma coisa que eu aprendi assim com a vida muito forte sobre isso é não pegar o problema dos outros pra mim. O problema dos outros é dos outros. Exatamente. Não é meu. Cara, cada vez que a gente vai batendo papo aqui, Gerson, realmente não dar muita energia pro que não é nosso. É mais ou menos isso. Isso, né? isso. Eu vejo aqui, aqui nos escritórios, aí para ter noção, somos 160, cento e poucas empresas, e todo dia tem problema. Às vezes chega alguém, num momento ruim, Ricardo tá com muito problema. Falei, cara, graças a Deus tem problema. Porque se não tiver problema, não tem trabalho. E é ressignificar, né? Eu acho que tu, na tua jornada, pelo pouco que eu tô falando contigo, tu aprendeu a ressignificar muitos problemas. E ver solução, não ver o problema, né? Outro ponto sobre essa questão é tu morar em outros países, que deve ser muito difícil tu morar em outros países. Como é essa questão de adaptação, que deve ser uma característica muito forte tua, adaptabilidade? Até pouco tempo eu tava me achando cigano, assim. Agora eu já desisti de pensar que eu sou cigano e já entendi que esse é o meu estilo de vida. Só mudou de nome. Estilo de vida. Mas foi, a primeira mudança... É nômade digital agora. Nômade digital. Não, mas dá saudade. Quando eu tava na época mesmo que eu não tinha casa, Eu comecei essa jornada louca aí quando eu decidi ir pra Casa dos Campeões, que foi um projeto da Max em 2021. Não, 2020. Foi quando eu ganhei o meu profissional. Eu simplesmente fechei meu apartamento e vou morar em São Paulo. Nunca morei em São Paulo, fui algumas vezes, vou pra lá, bora. E aí eu fui pra Romênia, ganhei meu profissional, da Romênia já fui pro México. Não, fui pra Dubai, da Romênia fui pra Dubai. Conheci Dubai, fui numa expo lá. E aí já comecei com essas viagens pra lá e pra cá. Quando eu me dei conta, eu tava me mudando pra morar em Cancún, que eu amo. Visitei algumas vezes, passei uma temporada lá e fui morar em Cancún. E passei praticamente 3 anos lá. Essa primeira adaptação do português pro espanhol é um pouco mais fácil. Porque tem a mesma origem, é latina, tem palavras bem similares. E o comportamento também é mais amoroso, né? São pessoas mais receptivas, mais carinhosas. Mas aí eu tinha o sonho americano, né? Vamos testar o sonho americano. Porque os Estados Unidos, e realmente pro fisiculturismo é forte.
Mas a didática de vida do americano pro brasileiro é totalmente diferente. São pessoas que vivem cada um no seu quadrado, vivendo a sua vida. É literalmente cada um por si lá, Zé. Literalmente. Então eu me desanimei demais. Cheguei a ter depressão. Eu fui pra Las Vegas, vivi um tempo lá. E eu ia ficar pro Olímpia, porque eu pensava, viaja tanto, eu vou sossegar o faixa. Agora que eu consegui a vaga, eu vou ficar aqui até a competição e vamos aguentar. Deu 2 meses e meio, 3 meses, me aconteceu um acidente de trânsito. Uma pessoa bateu no meu carro, levei um susto terrível. Passei 2 anos na corte por causa desse acidente. Foi uma coisa horrorosa. Então, assim, não force a si mesmo. Se você não se sente bem, coisas ruins podem acontecer. Não força. Pega a dica do... Pega a dica. Não, porque é verdade. É muito difícil. Às vezes a gente quer... Não, porque eu vou resistir, eu vou aguentar. A gente é resiliente. Mas tem momentos que você precisa escutar. Se você tá realmente chorando, desesperado todos os dias... Aí eu quero pegar esse gancho só para eu saber o teu conceito, na verdade, a diferença entre persistir e insistir. O que tu acha que é diferente? Qual é a diferença maior para eu saber tomar a decisão certa? Persistir e insistir. Persistir é quando você sabe o que está fazendo e o seu coração está em paz. É difícil, mas você está persistindo. Agora, insistir é quando o seu coração não está em paz, você está sofrendo e você está ali se matando. Isso não é legal. E o insistir já me custou também uma derrota em competição. Qual? Você consegue contar pra gente aqui? No ano passado. Foi um episódio eletrizante. A minha vida é um filme de ação. Eu tive uma competição que eu amei competir, que foi o Pittsburgh e o New York Pro, que são competições com uma semana de diferença entre as duas. E no ano de 2023 eu venci. E em 2024 eu decidi que eu ia fazer de volta essas competições, porque eu queria defender meu título e tal. Mas eu não precisava, porque eu já tinha ganhado a minha vaga. Então era descansar para competir no Olímpia. Todo ano eu venho com a mesma história. Vou descansar. Esse ano eu consegui. Esse ano eu consegui, mas ano passado eu fui insistir, né? Mas vou lá defender meu título. E eu tava cansada. Eu não tava aguentando. Meu corpo tava cansado, tava desgastada. Fiz uma preparação, tava ótima, mas chegou no dia do show, emocionalmente não tava bem. O físico não ficou legal. Perdi a competição. Foi horrível. Por insistir, por saber. Eu tinha dias assim durante o treinamento que eu dizia, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô extremamente cansado, eu não aguento mais. Eu amo esse esporte, mas tá se tornando um martírio pra mim. Tá se tornando uma rotina que tá me matando. E quando tu sente que tá te matando, já não é mais saudável. E o que tu fizeste pra tirar essa sensação de teaser? De, pô, não tá legal pra mim, mas eu gosto, mas não quero. O que tu fizeste? Bem, nesse momento, né, da situação que aconteceu que eu perdi, na semana seguinte... Eu fiz tudo que pude e fui para outra competição e ganhei. Da mesma pessoa que me venceu. Sangue no olho no final. Foi uma virada, assim, triunfal. Realmente foi bonito de ver porque eu não desisti. Muitas atletas no meu lugar diriam, não, nem vou para essa competição, já perdi, já vou perder de novo. É a mesma atleta, eu vou encarar a mesma pessoa, vou perder. Não. Cara, e me explica, porque eu não tenho conhecimento nenhum, pouquíssimo no fisiculturismo. Como é que pode em uma semana... ter essa diferença, assim, é alimentação, é água, é estresse, é sono, muda realmente tanto assim? Muda, absurdamente. Em 24 horas a gente pode fazer milagre. Cara, eu tava ouvindo um podcast que eu tava falando, tu fala assim, se a pessoa comer um pouco de sódio a mais, se beber um pouco de água a mais, um pouco de água a menos, eu fiquei, não é possível, cara, tão... Extremamente preciso. Extremamente preciso. Extremamente, assim, de verdade, nas últimas semanas eu nem masco chicletes. Por causa do adoçante. Mas o pãozinho tu pode provar hoje, ou não? Agora pode. Ainda tá podendo. Mas na reta final é sério mesmo. É água, chá, não é nem refrisério, nada. É o mais limpo possível. Tempero é só sal rosa e uma pimentinha negra e deu, mais nada. É, muito limpo. É muito sensível. Mas o que muda? Tu fica mais inchada, menos inchada, dá mais contorno, dá menos... A textura da pele. A nossa pele, ela é composta de água e todos os nutrientes do que você come vão para sua pele. Então, se você come qualquer coisa que tenha um nutriente vazio ou químico,
porque coisas processadas, empacotadas, enfim, estão cheias de químicos, conservantes. Isso afeta a pele, fica aguada. O seu músculo não vê com tanta profundidade quanto poderia ser visto se você comer só limpo. Se você come só limpo, o músculo enche, ele fica denso, cheio e a pele fica bem fininha. Então, na verdade, o fisiculturismo não é sobre ser forte, é sobre mostrar o músculo bem trabalhado. Isso, e simétrico. Uma coisa que é muito importante, que a Suzy até me comentou. Que aqui, às vezes, tem umas meninas que aparecem grande de cima, pequena de baixo, ou que não estão parelhas, assim, né? Que estão com uma simetria errada. Então, o esporte do fisiculturismo, ele não é só quem é o maior ou o mais forte, mas quem é o mais simétrico, que você poderia pegar essa pessoa e fazer uma estátua dela. Que ela é um bonequinho. E isso é o fisiculturismo. É você conseguir se materializar numa estátua. Uma vez eu vi um conceito, um rapaz falando sobre o que é beleza. É sobre simetria. Né? Se tu for ver as pessoas mais bonitas, elas colocam, ela fez até uma montagem, assim, botou o rosto mesmo um em cima do outro, assim, e é praticamente igual. O olho do mesmo jeito, a boca do mesmo jeito. Então, realmente, é ter os mesmos músculos. Porque tem... E trabalhar de forma unilateral, né? Para que vocês entendam, o fisiculturismo feminino tem 6 divisões. Bikini, Wellness, Figure, Fitness, Woman's Physique e Woman's Bodybuilding. 7 atualmente. A questão de ser mais musculosa vai do biquíni pro outro que tu falaste. Isso, exatamente. Eu comecei como biquíni. Geralmente é uma categoria para quem é mais magra, que já tem genética magra. E aí a wellness é para aquela mulher que já tem mais desenvolvimento de perna. A figure é para mulher que tem mais desenvolvimento de braço e uma cintura já talvez não tão fina, que aí tem que se enquadrar numa categoria maior, mais pesada. Aí aquela mulher que treina e é forte de tudo, é Woman's Physique. Aí tem uma categoria para tudo. E é muito legal porque... Por mais que às vezes tenha o preconceito, eu admiro todas. Porque eu sei o quão difícil é para chegar em cada uma delas. É, porque o processo que ninguém curte, ninguém gosta, tu entende na prática, né? Porque é muito fácil tu ver uma pessoa malhada, uma pessoa bacana, mas, pô, há quanto tempo ela não come o que tu come, sei lá, não sai pra farra, como tu falaste, eu não sei o que é beber, não sei o que é farra. Sei lá, cara, eu não imagino sem tomar mas vinho. Não, mas é sério, vale a pena. Vale muito a pena. Não, só o glúten. Você lembra que eu te falei do glúten? Sim. Quando eu passo, sei lá, uns 15 dias sem comer o glúten, eu já fico mais ativo. Eu tô meio preguiçoso hoje porque eu comi glúten anteontem. Eu já sei o que é. A cerveja, eu já entendo. A ressaca que eu tinha da cerveja não era de beber muito. Não, é do glúten. Era do glúten. O glúten me tira uma energia ferrada. E o açúcar também. O açúcar refinado. É um vilão terrível atualmente da sociedade. É mesmo. Realmente é vício. É vício. Tudo que é vício, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, não tenho vício de nada. Graças a Deus. E eu procuro sempre me policiar para que eu não entre no vício sem perceber. Que às vezes a gente faz isso, né? Sim. E para a mulher, inclusive, um dado interessante, meninas que sofrem muito com problemas de candidíase, essas coisas assim recorrentes, é também por conta do açúcar. As bactérias da vagina se alimentam do açúcar e fazem com que vão pra pele. Exato. Que aí você tem todos esses problemas, esses corrimentos, enfim. Meninas que sofrem disso, parem de comer açúcar. Por favor. Por favor. Repete, por favor, porque, cara, o açúcar realmente é complicado. Eu tenho uma filha de 10 anos e a minha luta com ela é pra ela não comer tão açucarado. Tão palatável, né? Que é gordura e açúcar. Hoje, querendo ou não, a alimentação é isso. A minha irmã foi pros Estados Unidos agora recente, ela falou, Ricardo... Tudo é muito doce, muito gorduroso. Eu tô com saudade de comer comida. Eu não consigo imaginar que ela passou 10 dias, acho, viajando, sem comer comida de verdade. Deve ser um sacrifício. Aí não é à toa que lá tem muito obeso, né? Querendo ou não, a gente é o que a gente come. Isso, exato, a gente é o que a gente come. E o que a gente alimenta também de pensamentos. Uma coisa muito importante. A poluição do que você vê, do que você assiste, filme de terror, pornô, enfim, todas essas coisas afetam também o seu cérebro. Muda a química do cérebro. Muda mesmo. Então, assim, como ser bem-sucedido? Escolha quais hábitos e quais tipos de pensamento você quer para sua vida. E quando você estiver indo para um caminho que não seja esse, volte. Porque a gente... tem muita distração. Hoje em dia a distração é muito forte. O celular, a internet, é muita distração. Gisele, tu tiveste alguém para te orientar, para ter essa mentalidade, essa visão? Algum mentor, alguma coisa assim? Por que eu te pergunto isso? No início da minha jornada como empresário, eu não tinha com quem conversar. Eu era, sabe, o cara chato da roda? Mas aí eu percebi o quê? Que eu estava no ambiente errado. Uhum. Mas eu só fui perceber isso depois de ouvir pessoas que nem me conhecem. Eu comecei a ouvir, sei lá, Flávio Augusto, Érico Rocha, essa galera que está muito na moda, na hype hoje.
Eu comecei a ouvir desde o início. E eles falavam muito disso, que ambiente importa. Sobre ambiente e sobre mentores. Tu tiveste algum mentor para te falar isso? Sim, com certeza. Eu também gosto muito de conversar. Acredito que a melhor forma de a gente evoluir é com pessoas. É difícil se relacionar com pessoas, mas é necessário para a evolução. Cara, ela resumiu a minha vida. É isso. É difícil, pessoal, mas é necessário. É difícil falar com pessoas. É muito complicado você lidar com culturas diferentes, criações diferentes. Valores diferentes. As pessoas, às vezes, querem impor aquilo que elas acham que é bom para você e você para elas. E não dá. A gente tem que respeitar que as pessoas têm pensamentos diferentes, né? E sim, eu tive mentores a minha vida toda, já fiz hipnoterapia, já fiz terapia mesmo, né, a parte psicológica. Hoje tenho esse coach da mente, que ele é um cara super vivido, assim, uma pessoa que ele realmente esfrega a realidade dele na nossa cara e mostra que, assim, cara, não existe problema. Ele é incrível, o Sérgio, você tem que conhecer ele, porque ele foi adotado por um senhor de idade que ensinou ele, preparou ele para ser um cara forte, preparou ele para a vida. E os pais dele eram usuários de droga e venderam ele por dinheiro. Nossa, que vida, né? Não tem problema um cara desse. Não tem problema. Uma pessoa que teve toda essa história, que viveu assim uma vida de chegar a morar na rua... Cara, ele depois foi pra faculdade e virou o jogo de uma forma surreal. Hoje ele vive em Balneário Camboriú, no metro quadrado mais caro do mundo, com uma esposa jovem, bonita, o cara feliz, bem-sucedido. Tipo assim, é uma baita história de vida. Eu acho que a gente tem que ter pessoas assim ao nosso redor, que sejam exemplos e que a gente enxergue assim que, cara, não tem problema. Eu não tenho problema. Olha quanta coisa difícil esse cara passou. Olha como ele tá ali, feliz. Eu vi um podcast falar assim, cara, não existe problema. Existem situações para serem resolvidas. Exato. E é ponto, acabou. O problema é que tu não consegue resolver, não é? Cara, a gente tem que ser muito grato. Muito grato. Ele é um dos teus mentores hoje? Ele é um dos meus mentores. Ó, e sobre mentorar, ser coach, tu falaste que tu era coach. Me explica o que tu fazes dentro do coach. Depois me fala... Qual é o maior erro das pessoas que estão contigo nos teus mentorados, assim, nessa mentalidade de realmente de ter resultado? O que tu mais vê de equivocado neles? Então, o trabalho de consultoria que a gente faz, a gente passa treinamento, dieta, alimentação, suplementação, orientação ergogênica, todas as coisas que sejam necessárias com suporte médico. Inclusive a doutora Suzy é a nossa médica, faz parte cuidando dos meus alunos, muito importante, consulta online, diferente do país, ela está atendendo. E o erro assim que mais acontece é principalmente de eles quererem acelerar o processo por conta própria. Uma coisa que é complicado, porque assim, a gente tem uma programação. Se a gente desenvolve o treinamento de alguém, e com a experiência que eu tenho, eu sei que até 5 semanas a pessoa tem que ter mudado tanto. Então, às vezes, a pessoa quer acelerar o processo, ou a pessoa quer que mude o treino o tempo inteiro. A pessoa nem aprendeu ainda a consistência daquele treinamento, ela já quer que muda de novo. Então, assim, a inconsistência das pessoas em saber esperar o tempo para as coisas acontecerem. Isso eu sofro também, porque eu também sou atleta, então às vezes eu também, será que eu não tô atrasada? Então, assim, a gente tem que confiar e seguir a risca. Esse é o X da questão. Tu acha que essa ansiedade que a gente vive no mundo atual é o que gera isso aí? Porque eu tô te entendendo, né? O cara quer ter o resultado que tu tens, mas sem passar pelos 15 anos que tu passaste. Exato. Principalmente de se tornar profissional. E eu acredito que sim, porque hoje querendo ou não, tá muito disseminado esse esporte. Então todo mundo quer ganhar dinheiro com isso, todo mundo quer ser profissional com isso, e eles querem tudo muito rápido, não é assim. Não é? E aí é onde vem a frustração. Alguns seguem, mas a maior parte acaba desistindo, porque não é um esporte para todos. Não é para todos. É quando vê que o trabalho é grande, desiste. E o custo, né? Porque é muito caro. É caro, o esporte caro. É caro. Suplemento é caro, tudo. R$350 um whey, uma inscrição de um evento uns 1.100, a afiliação anual também em torno de uns 1.000 e pouco. Só pra competir você gasta ali de quebra, assim, já de cara uns R$2.500, R$3.000. E tu não falaste nem da academia, né? Que tem que pagar todo mês. Isso aí isso é o básico. Isso é o básico. Mais o coaching, mais o médico, mais o fisioterapeuta, massoterapeuta. Mais a comida. Mais a comida, que hoje em dia tá super caro. Tá super caro. Suplemento, né? As coisinhas, né? O salzinho. Eu ia entrar nesse assunto, mas já me deram aí a placa que a gente tem pouquinho tempo, que a gente tem que encerrar. Gisele, me fala a minha última pergunta pra ti.
para quem está começando agora nesse esporte, eu já entendi que não pode focar no problema, desistir não é uma opção, rotina é uma coisa necessária, mas e quem vai começar agora? Porra, eu quero ser fisiculturista, eu preciso levar isso como trabalho barra negócio, o que mais eu preciso fazer para começar? Trabalhe suas mídias sociais. Invista em você também, no seu conhecimento como pessoa, para que você não seja apenas um atleta, mas saiba se expor como um bom atleta. Porque é muito sobre o que a gente vê das pessoas. Não tem como eles te patrocinarem se eles não sabem quem você é. Então você tem que saber se vender. Isso é muito importante. E que às vezes no bodybuilding antigo, os homens não sabem se vender. Os caras são brutão. Eles entram na caverna, treino, sai da caverna, aparece no palco e faz umas fotos e deu. E é isso aí. Então, acabou. Acabou. Tem que saber se vender, né? Além de ser um bom atleta, você também tem que ser um bom comunicador. E aprende onde ser bom comunicador, que tu és uma excelente comunicadora. Aprende onde na vida? Ou com parceiros, com coach, com mentores? Onde é que busca? Isso tudo. E se não encontrar nesses lugares, vai buscar uma formação, vai buscar uma faculdade. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que ainda são bloqueadas de conseguir falar com as pessoas. Então, nada melhor do que estudar. Nada melhor do que passar pelo processo que todos nós passamos, que você passou, que eu passei. Para conseguir desenvolver vocabulário, para conseguir desenvolver didática de falar com pessoas, você tem que passar por um processo de ensino. Seja ele qual for, seja qual formação, mas tem que buscar. Cara, aquilo que tu falaste lá atrás, né? É difícil falar com pessoas, mas é necessário. Exatamente. Tem que aprender a falar com pessoas. Ó, antes, tu quer mais café? Esse é o cafezinho que você me serviu. Isso. Alquimista. Alquimista Café. Nosso parceiro aqui. Bebam café, café de verdade, é café especial, de verdade. É um torrefador local aqui. É uma torra 100% arábica. Qual que é a diferença da torra arábica? Ó, na verdade, não é a torra em si, é a qualidade do grão. Isso eu aprendi com ele. Porque ele seleciona os melhores grãos e torra. Aí tu vê que não precisa de açúcar. É até um pouco gostoso, adocicado e tudo mais. Assim, pessoal, de verdade, compre um Alquimista que o café é bom. Ó, tamo terminando. Teu marido já tava me olhando torto aí, ó. Tá na hora. Já tô terminando. Olha, quero agradecer o teu tempo. Obrigado. Quero só dar os recados aqui. Tá. Onde as pessoas te acham antes dos recados? Como é que falam contigo? Onde contrata a tua mentoria? Tem o meu site, giselemachado.com.br. Tem o meu Instagram, @giselemachado_pro. Tem o Team Iron Body, que é o nosso Instagram juntos, que a gente trabalha em conjunto. Inclusive, legal. É muito legal porque a gente se ajuda demais no feedback. Tem algum programa de marido e mulher que eu tô num desafio com a minha, cara? De 21 dias. Temos. No segundo dia eu já parei o desafio. Cara. Misericórdia. E a gente trabalha juntos. Então, duas cabeças pensam melhor do que uma. Bem melhor. E para casais é muito importante os dois estarem fazendo, para se ajudarem, né? Tem o meu YouTube também lá, no meu canal, Gisele Machado. Procurem meu nome no YouTube que vai estar lá, toda a minha história. Pô, legal. Antes de terminar, quero só deixar os recados aqui. O nosso podcast todo 3 vezes ao mês, 1, 10 e 20, né? Acompanha a gente, sigam a gente, compartilhem a gente. Aliás, compartilhe a gente, né? Todo dia que a gente vê uma multicampeã aqui falando com a gente e visitando a nossa região, compartilhe, que a gente tirou vários, apesar da pressa, corrida, né, e tudo mais. Eu sei que é pouco tempo. Graças a Deus. Gisele, obrigado pelo teu tempo, de verdade. Obrigado pelo que tu passaste pra gente. E volta logo. Quando tu voltar, avisa a gente pra gente bater um papo mais tranquilo, tá? Quer deixar mais algum recado? Quer falar alguma coisa? Bem, quero agradecer pelo convite. Por mais que foi uma passagem rápida, eu acredito muito que tudo na vida acontece com um propósito. Estou muito feliz de poder falar com mais pessoas do meu país, porque fazia bastante tempo que eu não vinha para cá e nunca vim para aqui. Então, disseminar o meu nome pelo Brasil inteiro está sendo maravilhoso. E agradecer a oportunidade e dizer que eu vejo vocês aqui em Belém no sábado para o meu evento também, a palestra Corpo e Mente de Campeão. Nós vamos fazer um evento no Hotel Grand Mercury, que vai ser bem grande. A Uniaselv tá levando mais de 100 alunos para essa palestra. Vai ser algo estrondoso, um momento único na minha vida. Então, eu quero ver vocês por lá também. Cara, tá todo mundo convidado. Então, de novo, obrigado pelo tempo e abraço.